Gente, o pastor César é um amigo querido, conheço ele já há algum bom tempo e hoje ele vai partilhar a mensagem conosco. Eu queria que nós estendêssemos as mãos aqui à frente, vamos orar pelo pastor César. Amém? Senhor Jesus, somos gratos por todas as conexões que o Senhor faz em meio ao seu reino. Pai, sabemos que nada é por acaso, a vinda do César não foi por acaso, Pai, a Joinville nessa data. Clamamos a Ti que o Senhor conduza a vida dele, a voz dele, a palavra ao qual ele vai ferir os nossos corações. Que encontre, Pai, aqui realmente um solo fértil. Abra os nossos ouvidos e entendimentos. Assim oramos, abençoamos em Teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Amém. Boa noite, igreja. A paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Amém. Que bênção, que presente do Senhor poder estar aqui. Como o Dudu disse, me permita, Dudu, pastor Eduardo, né, costumo chamar de Dudu, mas nos conhecemos já há alguns anos, e embora distantes geograficamente, sem demagogia, em espírito estamos unidos. Eu creio muito que o que o Senhor tem feito em São Miguel do Oeste é o mesmo que tem feito aqui, nesse movimento de ter uma igreja que eu costumo dizer, erudita em sua mente, mas aquecida em seu coração. Creio que nós compartilhamos esse sonho como igreja. Amém? Estou muito feliz, vir a Joinville é sempre importante para mim, estar aqui com meu amigo, meu irmão de outra mãe, o Mateus. Né? Eu sei que vocês não vieram aqui para ouvir a minha história, ouvir a palavra de Deus, né? Mas faço questão de destacar aqui, ano que vem fará 20 anos que nos conhecemos. Né? Nossas famílias, meu pai missionário em uma cidade minúscula e sem condição alguma financeira, até que um pastor de Joinville foi orar, Kleber, é isso, né? E Deus falou para ele, águas frias. Ué? Então ele foi buscar na lista telefônica e viu que existia uma Assembleia de Deus em Águas Frias. E então viajaram com uma equipe, inclusive o pai do Mateus, e desde então desenvolvemos uma amizade importantíssima que dura até hoje e durará para sempre, em nome de Jesus. De maneira especial também hoje está aqui com o meu bem, a minha esposa, com minha irmã, meu cunhado e também a minha sobrinha que está no forninho, logo logo vai estar nos braços da minha irmã. Amém, meus irmãos? Obrigado por tudo, é um presente de Deus estar aqui com vocês e poder cultuar Jesus com vocês, desfrutar da presença do nosso Senhor. E tenho certeza que Deus falará conosco. Amém? Quantos creem nisso? Então abra sua Bíblia, você que pode, por gentileza, você que a tem. Abra ela em Tito, na carta do apóstolo Paulo, a Tito, capítulo 2. Aleluia. O pastor Eduardo me contextualizou do tempo que vocês têm vivido, é a série que vocês têm trabalhado. Né? Achei muito criativo o nome. Eu sou difícil, sou ruim para dar nome para a mensagem. O Eduardo não. Né? O nome da série já demonstrou isso. Uma vida divinamente desequilibrada e com a graça do Senhor eu quero contribuir com essa construção aqui nessa noite. Tito capítulo 2, nós leremos versículos 11, 12 e 13. Quando encontraram Tito, diga encontrei. Quem não encontrou, fala espera um pouquinho. Vou esperar um pouquinho, aleluia. Nicole, tudo bem? Prazer ver Nicole também. E o Pedrinho, né? Quase um ano já. E aí, Pedrinho? Tudo bem, cara? Glória a Deus. Enquanto vocês encontram ali, olhe para mim, você que já encontrou. Pastor Eduardo, eu tenho certeza que essa série, você não estava caminhando por aí ao léu e de repente falou, vou falar sobre esse assunto. Mas eu tenho plena convicção que foi Deus quem direcionou essa série para essa igreja como um assunto que Ele quer tratar com o seu povo. Amém, meus irmãos? Eu falo muito amém, tá? Então já peço desculpa de início aqui. E eu entendo que essa série, essas mensagens que estão sendo abordadas aqui nessa igreja, nessa comunidade de fé, elas funcionam como um antídoto do Senhor contra um espírito que ronda a igreja do Senhor nesse tempo. O espírito que também rondava e de fato atacou a igreja de Laodiceia. Quantos lembram da igreja de Laodiceia? Presente nas cartas às 7 igrejas lá em Apocalipse. Sabe por quê? Porque a igreja de Laodiceia, meus irmãos, era uma igreja equilibrada demais. E esse espírito de um aparente equilíbrio, ele ronda as nossas comunidades de fé, a nossa vida com Deus, querendo nos atacar também. Laodiceia era demasiadamente equilibrada por diversas razões. Em primeiro lugar, eu vejo que ela era equilibrada demais
porque ela ainda se chamava igreja, se chamava comunidade cristã, se chamava um ajuntamento de cristãos, mas era irrelevante no meio que estava inserida. Ela era equilibrada demais, porque ela ainda, se tivesse um censo de uma espécie de IBGE, de Laodiceia, ela responderia assim: eu sou cristão, e acrescentaria não praticante. Um dos maiores paradoxos que pode existir, um cristão nominal, um cristão que não pratica, quando o chamado ao cristianismo é seguir os passos do nosso Senhor. Laodiceia era equilibrada demais, igreja, porque ela era próspera em suas finanças, mas era miserável em sua espiritualidade. Laodiceia era equilibrada demais, porque ela não era nem quente e nem fria. E o equilíbrio entre essas duas coisas é a mornidão. E essa era a causa pela qual o Senhor iria vomitá-la de sua boca. E nós não seremos uma igreja fria. Não seremos uma igreja morna, mas uma igreja aquecida pelo Espírito do Senhor, que nos conduz e que nos orienta. Quantos creem nisso? A igreja de Laodiceia, ela era equilibrada demais, porque ela vivia aquilo que o pastor Eduardo mencionou na introdução dessa série de mensagens. Abro aspas para o sermão do pastor Eduardo. Cristãos que usam a palavra equilíbrio como desculpa para uma fé morna, segura e previsível. Uma fé que não exige sacrifícios e, por consequência, não produz frutos. Uma fé light. Uma fé que nos últimos tempos eu tenho falado na comunidade local, do cristão para o gasto. Eu sou crente para o gasto. Das virgens imprudentes que tinham azeite para o gasto. Vivendo no limite. A pergunta desse tipo de igreja não é como me aproximar mais do Senhor. É até onde eu posso ir próximo do precipício sem cair. Uma igreja morna. Mas eu entendo, irmãos, que uma fé que não produz fruto, na verdade é uma fé que já morreu. Como diz o apóstolo Tiago em sua carta. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui cremos no Evangelho, que quando crido com uma fé genuína, transforma a nossa história e tudo à nossa volta. Uma fé, um Evangelho que por meio de 12 homens simples transformou a história da humanidade. De um Cristo que na sua obra redentora rompeu a história entre antes e depois e continua fazendo isso com nossas vidas, entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quantos creem nisso? Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém, meus irmãos? Certa feita, John Wesley disse: dê-me 100 homens que nada temam senão o pecado e nada desejem senão a Deus, e abalarei o mundo. Você percebe alguma coisa de equilíbrio nessa frase? Homens que nada temam senão o pecado e que nada queiram senão a Deus. Não há nada de equilibrado nessa frase aqui. E são esses que abalam o mundo. Essa igreja que transforma o contexto em que está inserido. John Stott, em seu livro, diz o seguinte: a cruz não é apenas o meio pelo qual Deus salva pecadores. Ela é também o lugar onde Ele derrota o mal, estabelece a justiça, reconcilia o mundo e inaugura um novo mundo. Porque uma fé divinamente desequilibrada transforma primeiramente nossa vida e tudo que está à nossa volta. É nessa fé que nós cremos e nos fundamentamos. Amém, meus queridos? A questão que fica e a pergunta que o Senhor colocou em meu coração é: quando a fé passa a frutificar? Será que existe um ponto de partida a partir do qual a fé que professamos passa a dar frutos? E antes de nós lermos o texto de Tito que você tem aberto em sua Bíblia, eu peço licença, se possível, nós lermos juntos o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 1 a 6. Diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 1 a 6. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Faça uma pausa aqui e perceba, ele não está falando com pessoas de fora, amém? Ele está falando com os de dentro, aos santos e fiéis. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Preste bem atenção. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. A NVI vai dizer, em toda a sua verdade. Perceba o Evangelho, a palavra, que tem crescido e frutificado desde o dia. Logo subentendemos que existe um ponto de partida, sim ou não? Sim. Quando começa a frutificar o Evangelho em mim e em ti? Quando ouvimos a palavra e por seu intermédio entendemos a graça. Mas não simplesmente entendemos a graça, mas entendemos a graça em toda a sua verdade. Constam comigo aqui ainda? O Evangelho e a fé passa a frutificar em nós somente quando entendemos a graça em toda a sua verdade. Eu não quero ousar trazer sobre mim aqui a missão de apresentar toda a verdade da graça, muito menos em um sermão apenas. Mas eu quero me debruçar em dois aspectos dela, que eu julgo fundamentais e importantes, para que tenhamos uma fé sadia e uma fé frutífera. Amém, meus queridos? Essas duas coisas estão aquilo que eu chamo de escola da graça. E é sobre ela que eu quero conversar com vocês aqui, nessa noite. Vamos ler Tito, capítulo 2, versículo de número 11, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Glória a Deus. Irmãos, perceba que do início ao fim da perícope que nós lemos, versículos 11, eu li aqui até o 14, mas com ênfase do versículo 11 ao versículo 13 de Tito capítulo 2, do início ao fim, nós temos aqui a presença de uma palavra chamada epifania, traduzida aqui como manifestação. No início do texto, do versículo 11, diz que a graça de Deus se manifestou. No final do versículo 13, diz que nós aguardamos a bendita esperança, qual? A gloriosa manifestação de Cristo Jesus. O início do texto mostra algo que já aconteceu, ou seja, a graça já se manifestou. E o final do texto diz algo que irá acontecer. Cristo em breve se manifestará em poder e grande glória. E nós temos essa esperança como âncora em nossa alma. Amém, meus irmãos? A nossa maior esperança ainda é essa. A gloriosa epifania, a gloriosa e bendita manifestação do nosso Senhor. Aqui está, ao meu ver, o resumo das boas novas do Evangelho. A manifestação da graça e a manifestação de Cristo Jesus. Como assim? Perceba, meus irmãos. O chamado first move, o primeiro movimento, nunca é meu, nunca é nosso. Eduardo, pastor, não sou eu quem atrai a graça, é ela que se manifesta. Não sou eu que causo a graça, ela se manifestou. Não sou eu o agente que provoca a graça, ela simplesmente se manifestou. Assim como não somos nós quem vamos até Cristo, é Ele que virá até nós.
Assim como não somos nós, ou melhor, não é Cristo quem aguarda a nossa manifestação, mas nós que vivemos aqui aguardando a sua epifania. O que eu quero dizer com isso é que isso aqui é graça. Se fosse o contrário, não seria graça. É ela que se manifesta pela soberana e boa vontade do Senhor sobre nossas vidas. Não por mérito, não por obras, não por capacidade própria, mas pela graça do nosso Senhor. Eu entendo aqui, igreja, que a manifestação da graça é a bendita mão que nos alcança nas profundezas da morte que vivíamos, de acordo com Efésios capítulo 2, e nos ressuscita com Cristo, nos levantando mais uma vez para uma nova vida. Essa é a graça que se manifestou. E a graça da manifestação de Cristo, a esperança pela manifestação vindoura de Cristo, é o manter-se firmado nessa mão. Eu vou repetir aqui. A manifestação da graça é o ressuscitar com Cristo para uma nova vida. E a esperança pela manifestação de Cristo é o nosso ficar firme até a chegada desse precioso dia. A vinda do nosso Senhor. Quantos estão entendendo? E, meus irmãos, essa bendita esperança não falhará. Essa bendita e gloriosa esperança da manifestação de Cristo não falhará. Isaías 49, versículo 23 diz: os que esperam em mim, o Senhor diz, jamais serão envergonhados. O salmista entendeu isso e escreve no Salmo 25, verso 3, nenhum dos que esperam em ti será envergonhado. Não há exceção. Nenhum dos que esperam em Cristo serão envergonhados. Porque também Paulo diz, Romanos 5, versículo 5, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós fomos ressuscitados com Cristo pela manifestação da graça. E esperamos pela vinda do nosso Senhor, numa esperança que não falhará. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Quando falamos sobre manifestação da graça, nós entendemos que essa graça sempre existiu. Porque manifestação não é o mesmo de criação. A minha incapacidade de perceber algo não significa que esse algo não existia anteriormente. Amém? Portanto, meus queridos, quando nós atendemos ao chamado precioso da graça do Senhor, nós respondemos a uma graça que já nos foi provida na eternidade. Nós não precisamos temer a possibilidade dessa graça não existir. Porque Efésios nos diz que nós somos escolhidos nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O que eu quero dizer com isso é que essa graça vir da eternidade é mais uma razão para crermos que essa esperança não falhará. A graça não está firmada em uma circunstância momentânea, em sentimentos terrenos e circunstanciais, mas na eternidade com o nosso Senhor. E por fim, nesse primeiro ponto, quero entrar nesses dois aspectos da graça. Lembra do texto que lemos em Colossenses? O Evangelho frutifica a partir do momento que entendemos a graça em toda a sua verdade. E eu quero listar aqui dois aspectos dessa graça. E eu entendo que muitas vezes nós damos muita ênfase a um dos aspectos e negligenciamos o outro. E eu estou convencido que essa é uma das principais razões para a existência de uma fé morna. O negligenciar da graça completa, entendo eu, que é uma das principais causas de um cristianismo morno. Nós, muitas vezes, endossamos a graça salvadora, mas tendemos a negligenciar a graça que é pedagógica. E são esses dois aspectos que eu quero falar aqui nesse dia. A graça salvadora e a graça pedagógica. Amém? E eu não falo aqui de duas graças, afinal isso não existe. Não existem duas graças. Eu falo aqui de dois lados da mesma moeda, sendo que um complementa o outro, e a ausência de um dos lados, ele deixa,
complicar todo o aspecto da graça. Quando nós negligenciamos um lado dessa moeda, nós estamos tentando fragmentar o evangelho. O que não pode acontecer, o que não pode ser feito. Quando nós negligenciamos um aspecto da graça, nós estamos tentando balancear a graça numa medida que não desequilibre a nossa vida. Nós estamos tentando balancear que medida de graça nós queremos para nós, no ponto que não comprometa o equilíbrio da minha vida. O que eu quero dizer com isso é que quando não damos atenção à graça completa, dando ênfase a um lado, graça salvadora, e negligenciando a graça pedagógica, é um sinal de que não queremos que a cruz de Cristo desequilibre o nosso conforto, desequilibre o nosso bem-estar, desequilibre os nossos próprios projetos e sonhos. Mas é exatamente isso que a graça faz. Antes de me levantar, ela me mostra que eu estou caído. Antes de organizar a minha vida, ela me dá um choque de realidade. Antes de construir uma nova história, ela me propõe a desconstrução da antiga história. O desequilíbrio total da vida que eu tinha antes. Amém? Primeiro ponto, a graça salvadora. Versículo 11 do texto que nós lemos diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E não é à toa que esse aspecto da graça aparece primeiro. Porque não poderíamos viver nada se antes não fôssemos alvo da graça que nos salva. Não poderíamos experienciar nada na vida com Deus se antes não fomos salvos pela graça. É o primeiro aspecto. Amém, meus queridos? A graça que nos salva. Não há como ter uma vida equilibrada pela cruz sem antes passar pela cruz. É por isso que este aspecto é aquele que ele é mais comentado, mais anunciado, mais pregado. A graça que nos salva. Falamos aqui do favor imerecido, falamos aqui do dom precioso do Senhor, falamos aqui daquele que é o único meio de salvação, não por obras, não por mérito, não por capacidade própria, mas pela graça salvadora do nosso Senhor. Efésios 2, texto conhecidíssimo, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é o dom de Deus. Isso nós sabemos e precisamos reforçar em nosso coração. Que tudo o que fazemos, eu sei que aqui é uma igreja que ora, uma igreja que medita nas Escrituras, é uma igreja que jejua. Não fazemos para sermos salvos, fazemos porque já fomos alcançados pela graça salvadora que nos salvou. Fazemos como resposta ao amor que nos alcançou. Amém, meus queridos? A graça salvadora. Agora, tão importante quanto entendermos esse aspecto dela, é compreendermos o segundo, a graça pedagógica. Me perdoe, mas eu vou pedir para você como meio de fixação. Repita comigo. Graça pedagógica. Observe o versículo 12. A mesma graça que me salva. A mesma graça que me levanta. A mesma graça que me ressuscita com Cristo. Versículo 12. Ela nos ensina a renunciar e a viver. Portanto, a graça não somente me salva, mas me ensina a viver a vida de um salvo. A graça não somente me levanta, mas me ensina como permanecer em pé. A graça não somente abre os meus olhos para contemplar quem Cristo é, como fortalece meus pés para trilhar os caminhos do Senhor. A graça não somente me tira das trevas, mas me ensina a permanecer na luz. E como precisamos entender e valorizar a graça que me ensina. Amém, meus queridos? E aqui está o ponto que muitas vezes é negligenciado, pastor Eduardo. Eu não sei se você observa isso também aqui em Joinville. Imagino que sim, que não seja coisa só do interior do estado. Mas, às vezes, nós queremos a graça que nos salva, mas rejeitamos a graça que me molda. Eu abro os braços para o Deus que me ama e fecho o meu coração para um Deus que bagunça os meus conceitos.
que desequilibra a minha história. Nós queremos a graça incompleta. Mas vimos que uma graça incompleta é uma graça infrutífera. É a graça que Bonhoeffer chama de graça barata, que produz cristãos com frases do tipo, abre aspas, eu fui salvo pela graça, pronto, vou seguir minha vida normalmente. Participo do culto no domingo e o restante da semana eu vivo a despeito da graça que me salvou. Produz cristãos que dizem, eu sou salvo pela graça, mas não preciso renunciar nada. Eu sou salvo pela graça, mas não cultivo oração. Sou salvo pela graça, mas sigo indiferente às dores dos outros. Sou salvo pela graça, mas sigo vivendo como inimigo da cruz. Nossa, pastor, mas eu não digo que eu sou inimigo da cruz. Os inimigos da cruz, de acordo com a palavra de Deus, não são aqueles que cospem na cruz, ou que dizem, eu sou inimigo da cruz. Mas de acordo com o apóstolo Paulo, os inimigos da cruz são aqueles que vivem sendo o seu Deus, o seu próprio ventre, o seu próprio estômago, ou seja, tudo que é para mim, eu quero. Tudo que me faz bem, eu quero. Tudo que me deixa contente, eu quero. Abre aspas para Dietrich Bonhoeffer. Graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão. É a absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é graça sem discipulado. Graça sem cruz. Graça sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. Mas a graça de Cristo é completa. A graça de Cristo é salvadora, mas é pedagógica. A graça de Cristo é a mesma que me salva e me ensina a viver como um salvo. E eis aqui, na graça pedagógica, aquilo que eu chamo de escola da graça. Amém? Não podemos simplesmente abraçar o Deus que me salva e rejeitar o Deus que me molda. Nós precisamos das mãos do bendito oleiro, que nos forma, que nos dá um formato, que nos dá o nosso real sentido em viver, para que possamos caminhar seguindo os passos do nosso Senhor. Por isso eu quero dar ênfase hoje na graça pedagógica. Quantos querem ouvir sobre isso? Estão comigo aqui ainda? Me desculpe, meus irmãos, eu falo muito rápido, quando me empolgo eu falo mais rápido ainda. Eu estava super nervoso, a gente sempre fica nervoso para pregar, né? Mas pastor Eduardo, pastor assim, calmo, erudito, vocês acostumados com isso, aí vem o cara lá do oeste que fala leite quente estraga os dentes, não é? Mas o Senhor vai dar graça, meus irmãos, nós vamos compreender a palavra, amém? Aleluia. Na graça pedagógica, eu entendo que nós temos, no texto que nós lemos aqui, 2 blocos de conteúdo. O primeiro bloco nos ensina a renunciar, enquanto o segundo bloco me ensina a viver. Perceba, versículo 12, a graça nos ensina, primeiro, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e segundo, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta área presente. Portanto, existem 2 conteúdos principais no currículo, né? Na grade curricular da Escola da Graça. E o primeiro conteúdo é renúncia, enquanto o segundo é viver. A graça me ensina a viver. Viver pressupõe atividade, continuação, construção, sim ou não? Viver pressupõe, traz consigo abraçar, receber, desfrutar, experimentar, sim ou não? Viver nos permite conquistar, adquirir, melhorar, construir, sim ou não? E essa é a parte que todo mundo quer. Eu quero o evangelho que me permita conquistar. Eu quero a graça que me permita viver, construir, experimentar, crescer. Vou avançar, eu vou crescer. Todos nós queremos, e isso é importantíssimo, porque eu creio sim no evangelho que nos proporciona isso também. Amém, meus irmãos? Eu arrisco dizer que muitos pseudo-cristãos amam isso quando dizem amar a Cristo. Amam a graça
que me possibilita conquistar. Quando dizem amar Cristo, é um Cristo criado, é um Cristo sem cruz, é um Cristo sem discipulado, é um Cristo sem sermão do monte. Mas ela também me ensina a renunciar. E como vimos, o versículo 12 não começa com ensinar a viver. O versículo 12 começa com ensinar a renunciar. E não é por acaso que a renúncia vem antes da vida. Porque não há como ter uma vida equilibrada pela cruz, sem antes ter uma vida profundamente abalada por ela. É impossível aprender a viver como Cristo viveu, sem antes renunciar à vida que nós vivíamos antes. É impossível aprender a vida do segundo Adão, sem antes renunciar à vida do primeiro Adão. Por isso que antes de me levantar, a graça precisa me mostrar que eu estou caído. Por isso que antes de me ensinar a viver, a escola da graça me ensina a renunciar. Esse é o primeiro bloco, esse é o primeiro conteúdo, esse é o primeiro assunto. Eu imagino aqui, meus irmãos, como se fosse de fato uma academia, como fosse de fato uma faculdade, onde nós só podemos entrar nela porque recebemos uma bolsa de estudos 100% integral, é pleonasmo, né? Recebemos uma bolsa de estudo integral. Eu sou profundamente miserável e incapacitado de adquirir uma vaga nesse curso. Mas alguém pagou por mim. Vocês entendem? Essa é a graça. Eu não merecia, eu não tinha notas boas. Eu não tinha méritos para entrar. Eu não tinha forças próprias para estar lá. Eu não tinha condições próprias, capacidade própria para chegar lá. Mas Cristo Jesus forneceu-nos essa vaga. Por isso é graça, sim ou não? Por isso é graça. Então eu agora, com essa bolsa de estudos, entro na escola da graça. E quando eu me assento na primeira carteira, o professor Jesus Cristo entra por aquelas portas. Boa noite, turma. Como ele faz hoje por meio desse pastor magricelo com bigode, que você nem consegue enxergar daí o meu bigode. Mas continua sendo a palavra do Senhor Jesus, quantos creem nisso? Amém. Ele fala, boa noite, alcançados pela graça. Comunidade de pessoas que foram alcançadas pelo favor imerecido. Vamos começar hoje a Escola da Graça. E o primeiro conteúdo é o seguinte: como renunciar. E só pode ensinar quem viveu. É por isso que Filipenses diz, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. O mesmo sentimento não é despir de glória. O mesmo sentimento é obedecer àquele que foi o exemplo de renúncia. Que renúncia maior do que a de Cristo? Não há. Nunca haverá. E o chamado cristão ainda é: follow me. Siga-me. Portanto, o primeiro conteúdo da Escola da Graça é me ensinar a renunciar. Porque o primeiro chamado da graça não é siga-me. O primeiro chamado da graça é negue-se a si mesmo. Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, não é venha. Se alguém quiser vir após mim, é negue-se a si mesmo. Tome diariamente sua própria cruz. E então, siga-me. Porque a primeira mensagem do Evangelho não é viva uma vida abundante, embora tenha vida abundante. A primeira mensagem do Evangelho é arrependa-se da sua forma de vida presente para que possa aprender uma forma de vida abundante. O primeiro conteúdo é renúncia, porque a primeira reflexão da vida com Cristo não é crescer com Cristo, mas sim morrer com Cristo. O primeiro conteúdo da Escola da Graça é renúncia, porque a graça completa não vem para ser mais um adorno na minha vida humanamente equilibrada. A graça de Cristo vem para ser o fundamento de uma vida divinamente desequilibrada. A graça de Cristo completa não é mais um astro que orbita em torno do astro principal, que é o meu umbigo.
Mas a graça completa é aquela que tira o meu umbigo de centro e torna-se Cristo o centro dela. E todas as demais coisas orbitam em torno daquele que é o Senhor de todo o universo. O primeiro conteúdo da graça completa é renunciar. Para que haja novos fundamentos, é preciso derrubar as paredes, tirar os antigos fundamentos e colocar os novos. Quantos estão comigo aqui ainda? Amém? Quantos estão entendendo? Eu estou me empolgando, estou começando a acelerar aqui, tá? Jesus nos ajuda a compreender a palavra. Aleluia. Aqui está o choque de gestão, meus irmãos. A cruz é um choque de gestão. Porque na cruz, o homem que pensa ser, agora enxerga que não é e que nunca foi. O homem que sempre pensa ter, agora enxerga que não tem e nunca teve. O homem que sempre pensou poder, agora percebe que não pode, mas se depara com aquele que é, mas escolheu se fazer como quem não tem. Que pode tudo, mas escolheu abraçar a cruz. Que tudo tem, mas se fez pobre. A escola da graça me ensina a renunciar. Renunciar o quê? Número 1, ela nos ensina a renunciar à impiedade. Perceba, senhoritos e senhoritas, que ele não fala que me ensina a renunciar à armartia, ou seja, o pecado. Ele me ensina a renunciar à azebeia, ou seja, à impiedade. Porque existe diferença entre armartia e azebeia, entre pecado e impiedade. O pecado é o famoso errar o alvo. Aquilo que todos nós acabamos cometendo, muitas vezes sem sequer perceber. Amém? Quantos estão comigo aqui? De forma inconsciente. Mas a impiedade diz respeito à falta de reverência, o desprezo para com Deus, uma atitude interior que desonra o Senhor, é levar uma vida a despeito do senhorio de Cristo, é viver uma vida indiferente com o Senhor desta vida. Perceba, estamos falando com a comunidade, amém, meus queridos? Aqueles que rendem sua vida a Cristo, renderam o seu ser ao Senhor Jesus. A impiedade é quando eu e você decidimos viver segundo nossos próprios desejos e intenções, desconsiderando que há um Senhor sobre nós. A primeira coisa que a graça me ensina é renuncie essa vida a despeito de Deus. Esse estilo de vida impiedoso é exatamente o estilo de vida produzido pela graça incompleta. Perceba o que há na carta de Judas, no versículo 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios. Lembra? Impiedade. E transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam a Cristo. A graça incompleta é a graça da libertinagem. Sou salvo, independente da forma que eu viva. Essa é a graça incompleta. E é o que a graça do Senhor em sua escola me ensina a renunciar. Amém? Quantos estão comigo aqui? Primeira coisa, devemos renunciar, rejeitar, intencionalmente, viver uma vida a despeito do senhorio de Cristo. Nós não mandamos em nós mesmos. E essa é uma boa nova, meus irmãos. Nós temos um Senhor sobre nós. Nós temos um Senhor que governa sobre nossas vidas. A cada vez que oramos a oração do Pai Nosso, nós declaramos isso. Venha a nós o teu reino, o teu governo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Mas em segundo lugar, ainda no bloco das renúncias, a Escola da Graça me ensina a renunciar às paixões mundanas. Paixões aqui devem ser entendidas como desejos. Os desejos desenfreados e desorientados do homem caído.
O termo aqui presente que Paulo usa, ele vem do termo epitumel. Eu não sou o melhor pronunciador de grego do oeste catarinense, mas o termo que ele usa é esse, epitumel, que significa justamente de acordo com o Strong, girar em torno de algo. Perceba, o que significa o termo, traduzido como paixões? Girar em torno de algo. Ou seja, renunciar às paixões mundanas significa renunciar uma vida que gira em torno das coisas mundanas. Significa justamente renunciar uma vida onde o centro são coisas e não o Senhor. Renunciar às paixões mundanas significa justamente renunciar uma vida onde o centro seja o dinheiro, os prazeres, meu bem-estar, meu trabalho, meu ministério, meu equilíbrio, minha família, meus negócios, meu chamado. É renunciar uma vida onde o centro seja qualquer outra coisa que não Cristo, o Senhor. Estou me empolgando. Renunciar qualquer coisa no centro que não seja o nosso Senhor. A pergunta que fica para nossa reflexão através do Espírito Santo, que está aqui entre nós, é: onde está o centro da minha vida? Qual é o astro principal em qual as coisas da minha vida, as áreas da minha vida giram em torno? Renuncie qualquer que não seja Cristo Jesus, o Senhor. Falamos aqui com comunidade, com alcançados pela graça, com salvos, com igreja. E Paulo também fala à igreja em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, quando ele fala: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, alvos da graça salvadora, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque o maior sonho de um cristão ainda é Cristo. Porque o maior anelo de um cristão ainda é a bendita epifania do nosso Senhor. O maior anseio de alguém que ressuscitou com Cristo é encontrar-se com esse Cristo, é viver com esse Cristo, é conhecer esse Cristo, pois essa é a vida eterna, conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus. Renuncie, em primeiro lugar, uma vida que desconsidere o senhorio de Cristo. E em segundo lugar, renuncie uma vida que gira em torno de qualquer outra coisa que não o Senhor. Eu costumo dizer, pastor Eduardo, que um cristão não escolhe nem onde vai morar. Um cristão não escolhe nem onde vai trabalhar. Não, Jesus é meu Senhor, é o Senhor da minha vida. E eu não consulto Ele em minhas tomadas de decisões? Não, então eu sou o Senhor da minha vida. Se Cristo é o Senhor da minha vida, como diz o texto, vocês dizem, vamos para lá, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Louco. Vocês deveriam dizer assim: se o Senhor quiser e permitir, faremos isso. E só quem já ouviu um não do Senhor, que doeu no dia, mas depois compreendeu, sabe, que privilégio é não mandar em si próprio. Eu nem estaria aqui, com toda certeza, se minhas vontades fossem feitas. Quantos estão entendendo a palavra? Amém? Renuncie. O primeiro ponto é esse. A escola da graça me ensina a renunciar. E eu fiz uma pergunta a mim mesmo. Se a impiedade e as paixões mundanas assumissem uma forma física de um ser, qual ser seria? E eu estou convencido, meus irmãos, de que seria eu. De que seria você. De que seríamos nós, o homem caído. Cheio de desejos mundanos. E vivendo como se não precisasse de um Deus. Desde o fatídico Gênesis capítulo 3.
Em outras palavras, o que a Escola da Graça me ensina é renuncie a você mesmo. Renuncie ao seu próprio governo, seus próprios desejos, suas próprias vontades, seus próprios planos e renda a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus. Amém? Mas também existe o bloco 2. A primeira matéria é renuncie. E eu digo aqui, meus queridos, que essa matéria ela é pré-requisito para todas as outras. Se eu rodar nessa, eu não vivo nada. Se eu rodar na matéria da renúncia, não há como viver a outra. E a outra matéria é justamente vida e construção. Porque, para dar uma de pregador aqui, parte B do texto, versículo 12, diz que ela me ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa na presente era. Perceba que a graça de Cristo não deseja reformar o nosso coração. Ela deseja reconstruir-nos a partir dela. Por isso, uma vez que eu estou entendendo a renúncia, eu posso viver a nova vida em Cristo Jesus. Porque eu entendo que o evangelho genuíno, a graça completa, o cristianismo real, ele precisa se manifestar em prática. Pastor Eduardo, para lá, às vezes eu percebo um movimento de uma fé intelectualizada, racionalizada. Uma fé que mais se parece com um conceito idealista, mas que não se materializa em ações práticas. Uma fé que diz é preciso perdoar, mas que não perdoa. Uma fé que diz é preciso amar, mas não ama, é preciso servir, mas não serve. A fé genuína se materializa em prática. A nossa ortodoxia tem que ser comprovada em nossa ortopraxia. Nós precisamos ter nossa fé atestada em nossos frutos. Então, a graça pedagógica me ensina a viver uma fé prática. Uma vida cristã 3D. Uma vida cristã em 3 dimensões. A graça me ensina a viver comigo, com o outro e com o Senhor. Profundidade, largura e altura. A Escola da Graça é maravilhosa. Tem tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos para viver. Em primeiro lugar, na profundidade, o texto diz que ela me ensina a viver de maneira sensata. A viver comigo mesmo. A primeira coisa que a Escola da Graça me ensina do bloco da nova vida é viver sofronos. O termo grego sofronos, traduzido aqui por sensato, que significa uma mente sã, equilibrada, sóbria e moderada. Aqui está o equilíbrio correto. Aqui está a moderação correta. A vida equilibrada que nós tanto buscamos só é possível depois da desconstrução da Escola da Graça em nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu percebo que grande parte das dores que nós enfrentamos se dá por falta de moderação, por falta de sobriedade nos dias em que nós vivemos. Nós falamos por impulso, compramos por impulso, nos mudamos por impulso, decidimos por impulso, namoramos por impulso. Decidimos por impulso, escolhemos por impulso. O fato é que somos seres que desejam. O Smith, fala muito sobre isso. Você é aquilo que você ama. Nefesh, o homem tornou-se nefesh, alma vivente, que também significa desejo, paixão. Nós não temos desejos, nós somos feitos de desejos. Esse homem que quer, que deseja, mas um desejo agora desorientado pelo pecado. Desejos desenfreados, somos seres famintos, voráveis, insaciáveis, mas a Escola da Graça me ensina a dizer não a mim mesmo. É o proérdio celestial, é dizer não às minhas vontades, dizer não aos meus desejos, dizer não às minhas fomes desenfreadas por coisas que vão contra o nosso Senhor. O meu homem caído diz assim, eu quero, mas a graça diz assim, você não deve.
O meu homem caído grita, eu preciso. A escola da graça me diz o seguinte, você já tem tudo no teu Senhor. Meu homem caído brada no meu interior, eu vou. Então a graça me diz assim, você segue, não vai, você segue. Vocês sabem, né? Eu vou fazer isso. Eu vou responder essa mensagem. Então o Espírito Santo coloca a mão no teu ombro. Assim. Você tem certeza? Aí você apaga tudo de novo. Às vezes dá tempo de apagar, né? O problema é quando apaga só para mim, né? No nervosismo no momento, deixa para o outro lá. Ô louco, multiplicou aqui, Jeová Jirê. Deus provedor, aleluia. A escola da graça me ensina a viver. Em primeiro lugar, a viver comigo mesmo. Viver de maneira equilibrada, sensata, moderada, não nos padrões humanos, mas nos padrões de Cristo Jesus. Que, como disse o pastor Eduardo, jejuou 40 dias, mas comia com pecadores. Passava noites em oração, mas dormia na tempestade. O equilíbrio bendito de seguir o nosso mestre. Provérbios 25, verso 28 diz, como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A escola da graça, meus queridos, quer nos livrar de dores, de feridas, de traumas causados por nossa insensatez. Que aprendamos com ela, em nome de Jesus. Primeiro, ela me ensina a viver comigo mesmo, de maneira equilibrada. Em segundo, vamos para a largura. Ela me ensina a viver com o próximo, me ensina a viver com o outro, porque além de me ensinar a viver uma vida sensata, me ensina a viver uma vida justa, diz a palavra do Senhor. E está se referindo aqui a uma vida reta, a uma vida honesta, a uma vida íntegra. E eu entendo que justiça, nos parâmetros bíblicos, está sempre relacionada à vontade de Deus. Sermão do Monte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Algumas versões já traduzem como, bem-aventurados aqueles que têm fome de fazer a vontade de Deus, porque serão saciados. Justiça não é a justiça do homem, a justiça própria, mas é a justiça do reino de Deus. Estar alinhado com a vontade de Deus. Amém? Justiça, nos termos bíblicos, é cada coisa se alinhar à vontade do Senhor. Sendo assim, a graça me ensina a viver com o próximo na perspectiva do Senhor. Me ensina a viver com o próximo na perspectiva do Senhor. Os olhos são a janela da alma. Né? Estou levando vocês lá para um flashback, para a primeira ministração da série. Né? Enxergamos os outros como nós somos. Mas quando entramos na escola da graça, enxergamos os outros como o Senhor enxerga os outros. E aqui cabem diversas reflexões. Qual é a vontade de Deus na minha relação com alguém que sofre? Qual é a vontade de Deus na minha relação com alguém que tem falta de atenção, amor, recursos? Qual seria a vontade de Deus na minha relação com alguém que está sem esperança? Qual seria a vontade de Deus na minha relação com alguém que, abre aspas, foi espancado, assaltado e deixado quase morto? Parafraseando a parábola do bom samaritano. Será que a vontade do Senhor na minha relação com esses é a relação do sacerdote, que passou de longe? Não, vai atrapalhar a minha vida sacerdotal. Será que é a relação do levita, passou levitando longe? Ou será que é a relação do bom samaritano, que não olhou se era judeu, samaritano, eutico, se era pobre, rico, branco, negro, esquerda ou direita, mosaico ou Assembleia de Deus, ou Missão Redime? Não olhou se me fez bem no passado ou se me fez mal no passado. Simplesmente amou, porque é assim que o nosso Senhor nos viu.
A escola da graça me ensina a viver com o outro de maneira justa. E a justiça de Deus é bem diferente da justiça dos homens. Amém? E por fim, a escola da graça também me ensina a viver com Deus. Profundidade, largura e altura. Porque ele diz que ela me ensina a viver de maneira piedosa na presente era. Piedade, olha a revelação aqui profunda, é o exato oposto de impiedade. A escola da graça me ensina a renunciar um estilo de vida a despeito de Deus, impiedoso, e cultivar uma vida piedosa, ou seja, que está totalmente centrada no senhorio de Cristo. Se o impiedoso é aquele que vive como se Deus não fosse seu Senhor, o piedoso é aquele que todos os seus passos estão pautados no senhorio de Cristo, na vontade de Cristo, nos passos de Cristo Jesus, na palavra de Cristo Jesus. O piedoso, meus irmãos, nós, em nome de Jesus, amém? Viver intencionalmente, fazendo força muitas vezes para negar o impiedoso aqui dentro, que quer mandar no seu nariz, que quer fazer suas próprias escolhas, que quer dar ideia para Deus. Deus, já pensou se a gente for por aqui? Olha só, Deus, se eu for por aqui, o que você acha? O vaso que quer falar para o oleiro, faz isso, faz assim, me coloca lá, faz aquele outro. Nós fazemos força muitas vezes para viver de forma piedosa no senhorio de Cristo, para que a nossa vida glorifique o nosso Deus. Viver de forma piedosa trata-se justamente da nossa correta relação com o nosso Deus. Vocês estão entendendo a palavra? Se eu pudesse resumir uma relação correta do homem para com Deus, eu diria, pastor Eduardo, que precisa de duas coisas básicas: entender quem Deus é e entender quem eu sou. A graça incompleta, que não tem a parte pedagógica, produz frases como: eu determino, eu decreto. Hoje eu perdi a noção de quem eu sou. Eu estou achando que eu sou Deus e Deus é o Aladim. Eu estou achando que eu sou o Senhor e Deus é o meu servo. Mas a escola da graça, na sua pedagogia, no precioso ensino de Cristo, me mostra que nem mesmo o Cristo fez o que ele mesmo quis fazer, porque ele diz: eu não faço nada por mim mesmo, mas só faço o que vejo o meu Pai fazendo. O próprio Cristo, no momento de angústia e dor, no Getsemane, ele fala: eu queria passar esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha, porque ele nos ensina uma vida piedosa, uma correta relação com Deus, entendendo que ele é, eu não sou, ele tem, eu não tenho, ele pode, eu não posso. Perceba que é o exato oposto da teologia do coach. Você pode. João 15, sem mim nada podeis fazer. Eu sou. Efésios 2, você estava morto em seus pecados e delitos. Eu vou. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A graça nos ensina a enxergar Deus como Ele é: Senhor, soberano, Rei, Mestre, digno, santo, poderoso, glorioso, majestoso, exaltado, excelso, soberano, inacessível por nossa própria força, mas também que habita no coração quebrantado e contrito. E olhar quem eu sou: pobre, cego, miserável, nu, carente, frágil, fraco, necessitado, mas alvo da graça salvadora. Na correta relação com Deus não cabe canções que fazem Deus obedecer, mas cabem canções como as que cantamos aqui nessa noite. Tu és digno de tudo. Os anciãos rendem suas coroas. E eu não sei nem o que eu tenho, mas eu rendo tudo que eu tenho, porque Ele é Deus e eu sou o homem.
Ele é criador e eu sou criatura. Todos entendem? Por fim, resumindo tudo o que eu tentei dizer aqui nessa noite, e eu espero, dentro do coração, que pelo Espírito Santo você tenha entendido. O Evangelho frutifica quando entendemos a graça completa, quando paramos de fragmentar a graça, quando paramos de abraçar somente a graça que me salva, como de fato faz, que me levanta, como de fato faz, mas também abraçamos a graça que me molda, que me transforma, que me fere, que me impacta, que me desequilibra, que destrói a minha antiga vida e agora me ensina a viver uma nova vida. A graça que me ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e me ensina a viver comigo, com o outro e com o nosso Senhor. E sem dúvida, essa igreja nunca será morna, nunca será equilibrada, mas será totalmente tendenciosa ao governo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique em pé, por gentileza. Pastor. Enquanto o pastor vai chegar aqui para orar, eu já gostaria de agradecer a todos vocês. Peço desculpa de qualquer coisa e dizer mais uma vez que foi um privilégio estar aqui com vocês e espero que o Espírito Santo traga clareza aos seus corações da palavra ministrada nesse dia. Amém? Muito obrigado. Amém? Vamos orar então, feche seus olhos. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu mestre. Aleluia. Por essa preciosa graça da qual somos alvos, Senhor. Fomos e continuamos sendo. Te bendizemos pelo privilégio, Senhor, da vida em comunidade. Te agradecemos pelo privilégio de sermos chamados teu povo, teus filhos. E sobretudo, Senhor, te agradecemos por tua bendita presença entre nós. Obrigado, Senhor, por tua graça que nos levantou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que nos salva, justifica, adota, que nos levanta, que nos reconcilia contigo, que nos dá acesso a ti uma vez mais. Mas eu também peço em nome de Jesus, nos ensine a amar a graça que nos ensina. Nos ensine a amar a graça pedagógica, nos ensine a amar, Senhor, os teus moldares em nós, o teu trabalhar em nossa vida. Eu te peço, meu Senhor, faz-nos uma igreja, faz-nos um povo, faz-nos uma comunidade que renuncia o velho homem, o velho Adão. Faz-nos, Senhor, uma igreja que renuncia a viver longe do teu senhorio, que renuncia a uma vida onde o centro não seja o Senhor, mas também uma igreja, meu Pai, que ame viver de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. Eu te peço, Senhor, pelo teu Espírito, traga clareza aos nossos corações, grava as tuas palavras nas tábuas do nosso coração, e que todos nós, meu Mestre, sejamos edificados pela tua palavra nesse dia, para que a nossa fé não seja uma fé fingida, não seja uma fé morna, não seja uma fé humanamente equilibrada, mas que seja uma fé aquecida pelo teu Espírito, frutífera para o teu louvor, e que como comunidade possamos bendizer o teu nome, pois é para isso que nós vivemos, Pai. Eu oro pedindo em nome de Jesus, que as tuas mãos continuem estendidas sobre essa comunidade, meu Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, viver todo o teu bom propósito, toda a tua boa vontade, Senhor, e que através dos teus filhos, Joinville venha, Senhor, reconhecer o teu senhorio, o teu amor, e que nós, uma vez alvos da tua graça, possamos agora ser comunicadores também dessa graça que nos alcançou. Nós oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.